sim, sim. Tem uma pergunta. Agora, analisando em retrospecto, tipo, com um diagnóstico tardio e tal, olhando pra trás, você consegue identificar no que especificamente a sua neurodivergência te atrapalhou? Ou pelo menos não saber dessa neurodivergência te atrapalhou? Eu já comecei a falar do negócio de trabalho, né? De Uhum, principalmente, tipo. Primeiro, né? Que nem eu falo, né? Tipo, a dificuldade não era ajudar na profissão, era viver, né? Era, tipo, parar pra, tipo, sei lá, cuidar de ir na academia. Pra não, uhum. não arrebentar as costas, por exemplo. Tipo, não é que eu não queria ir, que, tipo, detestava ir na academia, mas era mais essa dificuldade de, tipo, sair do meu mundo e viver, assim, sabe? E ir pra um Tipo, ambiente social. não só ambiente Pra social, mim mas. era isso. Eu não queria ter que ver outras pessoas. É, Essa era uma pode ser. dificuldade. É que assim, é que as academias que eu acabei conseguindo fazer eram academias bem sossegadas, assim. Hum, E aí, tipo, era bem aquela academia de bairro, né? sim, Que mas às vezes. mesmo assim, tinha uma recepcionista, sempre vai ter alguém lá. E essas pessoas, pra mim, tipo, já seria um empecilho enorme de ter que lidar, olhar no olho dela e cumprimentar. Tem toda essa dificuldade, assim, sabe? Mas hoje, tipo, como eu já me acostumei na academia que eu tô indo, porque eu fui meio que forçado aí inicialmente, porque a Paula me arrastou pra lá, sabe? Tipo, e aí a gente viu que quando a gente chegou lá, apareceu High School Musical. Foi tipo um trauma pra mim. Tipo assim, os personal lá, todos os jovens, sarado, todo mundo, sabe? Tipo, sorrindo. Aí você entra, todo mundo te cumprimenta, dá bom dia. E você fala, mano, sai daqui, porque você tá tão feliz, né? Para de ser estranho, seu estranho. Por que que as pessoas têm que comunicar, né, cara? Todo mundo muito feliz, era muito High School Musical. Eu falo zoando até hoje com eles disso. Mas aí, com o tempo, a gente acostumou, sabe? Tipo, eu fui. Calma, não é o bicho-papão. É Aí que, você é vai que, acostumando e é beleza. que essa academia que eu vou agora, é assim, tipo, ela é bem sossegada, assim. É Uhum, tipo horário marcado, então, tipo, você tem, vai ter, sei lá, o instrutor mais duas pessoas. Às vezes o instrutor puxa um papo, mas senão fica sossegado, assim. Então, uhum, tipo assim, é uma benção, assim, cara, é uma uhum. benção. Não sei, mas eu sempre falei assim pra assim, o meu sonho é um banquinho de supino, peso e acabou. Pra fazer em casa. Fazer em casa. Não quero. Porque a gente pensava de mudar onde a gente tá lá em Campos do Jordão e ir para outro bairro, aí ficaria meio longe, assim, né? Porque o trânsito em Campos do Jordão é uma tristeza. Aí eu falo assim, mas o que a gente vai fazer? Banquinho, peso, acabou. Tipo, não quero. Já encontrei um lugar bom, não quero achar que eu vou encontrar de novo. Não vai, raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Mas o que me atrapalhava é, tipo, viver, né, essas coisas, assim, sabe? E aí, por exemplo, por que que eu, por exemplo, dentro do autismo, por exemplo, tem algumas coisas, algumas terminologias que não são oficiais, que você não vai encontrar em livro, não, mas a comunidade usa bastante. Um desses termos é você ter um shutdown ou um meltdown. O meltdown é quando você tem tanto estímulo que você chora, assim. Tipo, acontece alguma coisa, tipo, sei lá, você vê alguém brigando, você tá no evento, tá muito barulho, então a pessoa não aguenta, sei lá, e umas coisas, sei lá, chora, fica assim, tipo, fica irritada, grita, aquelas coisas assim de tipo, que a gente tem aquela visão de criança autista, assim, sabe? Quando, tipo, se depara com uma situação que ela não consegue lidar. E tem o shutdown, que é você ficar quieto e não conseguir mais falar, Hum. entendeu? Então, por exemplo, eu não entendia, por exemplo, se eu, tipo, sei lá, morando em São Paulo, do tipo, sei lá, pô, hoje eu, sei lá, principalmente eu trabalhava em uma imobiliária, né? E você tinha que, sei lá, pegar um trânsito e aí, tipo, ir pra tal lugar, depois ir pra outro lugar, e tem que ir pra um lugar pegar o metrô, aquela coisa, viver aquele negócio de lata de sardinha, né, que eu falo, né, que todo mundo apertado, besuntado em óleo ali dentro de uma lata ali, né, do metrô. E aí, tipo, você não conseguia falar, você não conseguia me comunicar, assim, tipo, e aí você se sentia mal, você se sente mal que você não consegue, tipo, Fisicamente hoje eu já mal. entendo, assim, um pouco mais e, tipo, isso ajuda, assim, né, tipo, Uhum. então, assim, viver tem essas complicações de viver, né. Eu já tive umas coisas assim.
Sabe aquele evento que você foi, que o Camilo tava também? De quadrinhos Sei, no Sesc? Que sei. tava música ao vivo, e Ah, aquele aí, dia foi chato. cara, aquele dia eu tive que sair do evento, eu tive que sentar lá fora e, tipo assim, cara, ninguém conversa comigo porque eu tô extremamente irritado. Mas acho que foi só uma irritação, mas eu sempre tenho isso em coisas com muito tumulto de pessoas. Por isso que eu não vou mais em show, eu não consigo mais, cara, porque assim, eu não chego a gritar nem nada, nem choro, É que mas geralmente. eu fico extremamente irritado, assim, mas num nível É que dor física, sabe? os meltdown eles vai ser muito mais comum em criança ou autista nível 2 nível 3 assim, Uhum, né? Pro adulto, né? Que nem no meu caso, assim, é outra coisa, né? Tipo, eu passei 35 anos lidando com muita coisa. Agora eu tenho que olhar pra trás. Então, tipo, esse ano que eu tive um momento que eu falei, eu acho que isso aqui foi um shutdown. uhum, uhum, Tipo, eu acho que eu tô entrando num processo disso e eu tenho que ficar um pouco mais quieto. uhum, Já tive momentos assim, então, tipo, foi bom, assim, porque, tipo, principalmente agora, sem a medicação, né? Aí eu tenho que entender, tipo, opa, peraí, não tô só triste, né? Tem outras coisas acontecendo. Tem essas partes, assim, de viver, assim, de, tipo, de não se encaixar e não conseguir parar, porque, tipo, beleza, eu consigo. Porque eu lembro de, sempre que pra quase todos os psicólogos que eu comentava, tipo, eu tenho depressão. Aí a pessoa, depois de um tempo, falava, o que que você fez? Eu fiz isso, não sei o que, não sei o que lá, mas tô meio triste e tal. Todo mundo falava assim, pô, mas você é alguém que faz muita coisa pra quem tem depressão. Mas aí ficava uma coisa assim do tipo, tá, eu tô fazendo um monte de coisa, mas a que custo, assim, sabe? Tipo, mas não tá sendo fácil, tipo, pô, pra mim, coisa que pra muita gente é muito simples, tipo, eu trabalhei de manhã, parei, fiz almoço, depois trabalhei à tarde. Pra muita gente, tipo, segue é, isso normal. Tipo, pra mim, assim, tipo, é, se eu não consigo. Tem que ser algo bem cronometrado, bem certinho. Senão, tipo, estraga a minha tarde, assim, por exemplo. uhum, Tanto que a gente tenta cozinhar pra semana, pra só ir, esquentar a marmitinha, comer. Porque senão, tipo, o ato de cozinhar às vezes é um pouco. Realmente, o que que eu vou fazer? O que que tem? O que que não tem, né? Então, viver é complicado. E isso vai te atrapalhando artisticamente, de certa forma. Porque eu lembro que eu falo assim, que o meu sonho sempre foi, tipo, a câmera de treinamento do Senhor Kaiô do Goku. Sabe? uhum. Que ele fica lá. Fica lá quietinho, Não, só não, grindando. é que um ano dentro da câmera só passa um dia lá fora. Uhum, Tipo, pra mim, tipo, sempre foi o sonho do tipo, pô, quer dizer que eu posso ficar focado no que eu quero por um ano, mas, tipo, não vai afetar o meu tempo aqui? Sabe? Tipo, pô, isso é uma coisa maravilhosa, né? Mas não tem como se isolar do mundo pra fazer as coisas. E aí acho que a segunda coisa foi mais a questão dessa questão de tipo, de quando chega a hora de trabalhar, tem essas dificuldades, né? Então, o que ironicamente é muito engraçado, né? Porque eu tenho muito menos, por exemplo, dificuldade de dar aulas do que muita gente com autismo teria essa dificuldade, mas, enfim, autismo é um espectro. Mas, por exemplo, que nem eu falei, tipo, entender essas dinâmicas de estúdio e como que vai ser, e como que é para entregar, e prazo, e reunião, o que que é para falar na reunião, o que que não é para falar, o quanto se espera de produzir. Enquanto que, por exemplo, a da aula é uma coisa que eu controlo muito, né? Tipo, eu vou entregar bons materiais, uhum. vou dar boas aulas. Assim, foram raras os momentos que eu falei assim, putz, eu não dei uma boa aula. Putz, Você se tipo, prepara bem, né? Pra você é importante ter essa previsibilidade das coisas, né? sim, sim. É, para mim é importante também, mas eu acho que não igual no seu caso, né? Tipo, por exemplo, quando a gente vai gravar aqui, você sempre quer saber certinho o que que a gente vai fazer, e eu já aprendi isso com outros amigos que também estão no espectro autista, de, cara, não trazer muitas surpresas, assim, sabe? Tipo, não vou fazer mudamos o tema, vamos fazer um negócio do nada, né? Isso tem que ser muito conversado e tem que ser avisado com antecedência. Isso é uma coisa que eu aprendi com você e já levei para outros amigos, assim, sabe? Então, se eu marco uma live com um amigo que tem isso, se acontece algum imprevisto, a primeira coisa eu já vou falando com a pessoa, explicando certinho qual que vai ser o próximo plano. Eu não deixo pra avisar em cima da hora, sabe? Tem várias coisas assim, Sim, então sim. isso é uma coisa que eu aprendi com você. Ó, Não. que beleza. Porque eu sei que pra você é muito importante isso.
Não, então, é porque, tipo, eu consigo lidar com o negócio, mas, tipo, se a gente fala assim, tá, mas o que você quer falar no podcast? Porque, tipo, eu brinco assim, que, tipo, a maior parte das interações que eu tenho com as pessoas, elas estão scriptadas. A maior parte, assim, do, tipo... E, assim, às vezes é problemático, porque improvisar, assim, porque às vezes sai coisa que não dá, mas, assim, por exemplo, eu sei que, sei lá, vou lidar com, por exemplo, sei lá, um primo da Cintia, alguma coisa assim. Tipo, eu sei que, tipo, os assuntos que dá pra ter. Aham, você Eu já vai sei, eu sei categorizando. as piadinhas, eu sei os negócios, eu Uhum, sei, tipo, uhum, eu sei a uhum. dinâmica. Então, tipo, Tá se eu preparando já já. tenho aqui o que vai acontecer, assim. Não, aí, tipo, depois que eu descobro que a maior parte das pessoas não é assim. A maior parte Uhum, das pessoas não se preocupa com, tipo, pô, você vai encontrar tal pessoa. Eu consigo ter conversas espontâneas, a maior parte de conversas são espontâneas, mas existe o padrão, né? É obviamente que a gente sempre, todo mundo faz isso, mas todo mundo mantém uma versão em baixa resolução das outras pessoas, uhum. né? Tipo, na sua cabeça tem uma versão em baixa resolução do Carlos, provavelmente a versão da Paula já tá em muito mais resolução, a da sua mãe em muito mais resolução, mas tipo, a gente sempre tem uns fantochinhos que a gente brinca na nossa cabeça. É que eu acho que pessoas com autismo acabam fazendo isso mais ativamente, Uhum. né? De tipo, de ter esses negócios, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, do tipo, vamos fazer um programa, vamos fazer tal coisa, beleza, vamos gravar, já tenho todo o script na cabeça. Só pra falar da minha parte, né, que foi negativo, é, eu, eu entendo que pra mim, a minha vida, cara, eu tive muita sorte. Tipo assim, muita sorte. Sorte de ter encontrado pessoas muito legais que me ajudaram demais, assim. Sorte de estar no lugar certo na hora certa. Enfim, eu tive muita sorte. Então, eu sinto que o TDAH ele foi amenizado, os problemas derivados de TDAH foram amenizados por causa da sorte que eu tive na vida. É o que eu visualizo, né? Não, mas é bom isso. O... Porque só, assim, eu não falo isso abertamente, mas sorte é um fator muito importante na Não, mas arte. eu falo Que bom. abertamente. É muito importante sorte. Porque em uma corrida que a gente nunca sai do mesmo lugar, né? Que é a vida. Se você não tem sorte, você dificilmente consegue progredir, assim, sabe? E alcançar, digamos assim, outras pessoas em questão de igualdade de salário, de aprendizado, né? De acesso. Você precisa de muita sorte. Se você não tem acesso já desde o começo, você depende da sorte, 100%, infelizmente, assim, sabe? Não é só uma questão meritocrática, né? Então Sim. eu falo da questão de sorte abertamente porque eu não acredito em meritocracia de forma alguma. Porque para as pessoas que falam, né, tipo aquela, ai, mas eu consegui conquistar, eu saí da favela e consegui conquistar as minhas legal, mas você precisou de sorte, né? Não foi só talento, não foi só uma parada, né? Você pode ter talento e ninguém ouvir a sua voz, né? Por exemplo. Sim. Você, Não, você entende? por exemplo, só o fato da gente, por exemplo, ter oportunidade de fazer faculdade, não ter que Exato, é. trabalhar, né? Tipo, que nem, beleza, eu trabalhei fazendo cobrança. Uhum. Mas chegou quando eu passei na Unesp, beleza, agora eu vou só. Eu tenho a possibilidade de só fazer isso. É, Não vou ter dinheiro pra mais nada, mas eu tenho dinheiro. sim. Eu sei que eu não vou passar fome, minha família não vai passar fome. Tipo, você consegue, tipo, tá. Porque tem muita gente que olha e fala assim, pô, se eu não começar a trabalhar, não vou ajudar em casa. Tem meus irmãos pequenos, tem minha Isso. mãe, tem meu pai, tem um tio meu que tá. Tipo, infelizmente acontece. Tipo, só de ter oportunidade de fazer faculdade já é muita sorte, assim, né? E dá acesso, né? Tipo, a minha sorte que eu vejo é muito de quem eu tive contato, de quem eu fiz amizade. E isso me ajudou muito, né? Durante, pô, toda a minha carreira e pra eu poder aprender coisas sem fazer curso. Por exemplo, meus amigos que me ensinaram as coisas que eu Sim. sei, sabe? Mas enfim. Eu tô falando isso porque o meu médico, ele suspeita também da questão de altas habilidades, mas eu nunca fui atrás disso efetivamente. Ele incentivou que eu fizesse o teste, né, que fosse, mas eu sinceramente, pra mim não muda nada. Tipo, é uma coisa que não ia mudar nada pra mim, mas ele acredita que eu criei alguns mecanismos pra lidar com o TDAH, sabe? Tipo, que outras pessoas não conseguem criar na hipótese dele, né? Eu sinto que eu fiz isso com o autismo. Que a gente
Compensou um pouco. compensa de outras formas, a gente cria... Eu não sabia, né? Mas, querendo ou não, a gente consegue criar alguns mecanismos para lidar com isso. Então, a gente já sabe o padrão e a gente lida com isso. E ele disse que se eu não tivesse... Mas isso é uma hipótese, eu nunca fui atrás, só para deixar bem claro. Se eu não tivesse outras habilidades, eu teria sofrido muito mais do que eu sofri. Eu não teria conseguido os trabalhos que eu consegui, eu não teria evoluído na minha carreira da forma que eu evolui, mas eu ainda acredito que não necessariamente é isso. Eu ainda coloco muito mais a questão de sorte, assim, sabe? Tipo, não é só um talento ou formas de lidar, mas é coisas que apareceram na minha vida que me ajudaram muito, assim, sabe? E aí, a outra pergunta agora, só pra gente poder seguir pro encerramento. Eu queria saber se você sente que isso te ajudou de alguma forma na parte artística, se você já refletiu sobre isso, ou na vida mesmo, no geral. Porque a gente falou das coisas que dificultaram, mas teve alguma coisa positiva? É muito engraçado, assim, porque você falou do evento, né? É muito comum em evento, né? Quando as pessoas começam a perguntar de tipo, ah, mas quanto tempo você demorou e tal. Aí eu falo, tipo, eu realmente não sei, porque eu nunca. Mas eu chuto que, sei lá, as pinturas que eu tenho, que eu comercializo, é de 80 horas, 100 horas, alguma coisa assim, né? Que não é tanto, assim, se a gente for pensar, a gente olha pra história da arte, que a gente pega aquilo lá, tipo, um quadro começa a ser feito, sei lá, em 1870, Uhum. termina em 1872, né? Mas eu percebo assim que pra muita gente, tipo, muito, tipo, nossa, tipo, tudo isso, né? Tipo, e pra mim não, assim, né? Eu percebo que, por exemplo, pra mim é muito mais simples eu sentar e tipo, beleza, eu vou resolver essa pintura, né? Porque ninguém nunca finaliza uma pintura, a gente resolve uma pintura. E eu sou capaz de ficar o tempo que precisa pra resolver, assim, sabe? Uhum. Não, tipo, pra mim tem isso, não tem isso pra resolver, tem isso pra resolver, tem isso pra resolver. Chega uma hora que chega a ficar meio tipo, ah, eu não aguento mais, né? Mas me ajuda, tipo, a pegar nesse ponto, assim, do tipo, ok, eu vou deixar meu trabalho o mais apresentável, mais resolvido possível, né? E eu vejo que às vezes falta isso, né? Mesmo olhando os sketchbooks de algumas pessoas ali do Ala Primes, eu olho e falo assim, cara, se essa pessoa ficasse mais 20 horas nessa pintura, tipo, ela, sabe, mais 10 horas, 10, 20 horas na pintura, tipo, seria uma pintura muito mais resolvida, assim, né? Porque só que eu percebo que às vezes a pessoa não. Mais difícil você falar assim, tipo, porque eu não conheço a realidade da pessoa e tal, né? Então eu não comento, né? Então Não, eu aprendi. já vi você comentando, você chega e fala, tá pintando pouco. Não, eu falo isso quando as pessoas pintam no tamanho A5, no tamanho A6. Aí eu falo, tá pintando pequeno. Aí eu falo isso. A gente fala a Melissa, enfim. Então, assim, eu percebo que me ajuda nisso, assim, do tipo. De pegar e precisar. Não é nem questão de detalhe, mas tipo, não, eu vou resolver isso aqui o quanto que precisa, né? Aham. E eu não sei, né? Na questão das altas habilidades, assim, eu acho que me facilita também para aprender algumas coisas, mas aprender não é o suficiente na arte, a gente tem que praticar, né? Tipo, não adianta só eu, tipo, ah, aprendi alguma coisa sobre saturação. Você tem que. Mas assim, eu capto certas coisas mais rápido, assim, sabe? Que eu Uhum. acho que. Às vezes eu consigo. Não é nem só captar rápido, mas às vezes conseguir linkar muita coisa. Porque a arte é isso, é você pegar muitas áreas, né? Então você pega conhecimento de anatomia, depois de luz, de forma, de cor, pra juntar um negócio. Numa peça, assim, né? Eu acho que isso acaba ajudando um pouco, assim, sabe? Uhum. Porque. Por causa que é isso também, né? Tipo, eu não tive oportunidade também de fazer muito curso, muitas coisas. Eu fiz alguns cursos, né? Na época que o dólar era R$ 2, em 2012. Mas era aquilo, né? Tipo, era. A oportunidade que tinha antes era muito pouco. Tinha, sei lá, meia dúzia de cursos. Tinha Schoolism, CGMA e acabou, né? Tipo, de online em 2012, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos que me ajudaram bastante. Mas, assim, de conseguir aprender por conta, assim, mesmo assim. Tipo, eu fiz. Por causa que, tipo, eu geralmente quando eu tento aprender, eu faço um negócio que eu não vejo ninguém fazendo. Que é eu montar meu próprio curso. Como assim? Tipo, se eu queria aprender, por exemplo, renderização, eu conseguia juntar muito conteúdo, pesquisar muitas coisas e falar assim, beleza, essa semana eu vou renderizar esse material, essa semana eu vou aprender a fazer isso, essa semana eu vou aprender a fazer aquilo.
semana eu vou tentar juntar tudo junto, semana eu vou tentar renderizar no digital, essa semana vai ser no tradicional. Então eu conseguia pensar num currículo, então eu testava uma hipótese e aí, tipo, eu conseguia aplicar isso, assim. É óbvio que depois de um tempo, os conceitos vão ficando mais complexos, né? Os conceitos, tipo, para finalizar uma arte e tudo mais, e aí fica aquele ponto de, tipo, como é que você aprendendo se ensina você mesmo. Mas até certo ponto me ajudou bastante. E aí eu percebo que isso hoje me ajuda, por exemplo, a montar curso, a dar aula, pegar um aluno que vai começar uma mentoria e falar assim, ver o ponto que ele tá e falar assim, beleza, você vai precisar disso. Vamos fazer um cronograma desse jeito. Uhum. E aí, tipo, e funciona, assim, eu vejo que, tipo, beleza, a pessoa tem progresso. Resumidamente, é ser metódico. É. Então, é que para mim, eu não vejo isso como ser metódico, eu vejo isso como, tipo, resolver problemas, assim, sabe? Resolver Eu acho problemas que de ser. tem Pode ser, envolvimento. pode ser que eu faça isso de uma maneira muito mais metódica, mas eu não, é isso, né? Tipo, o que que é metódico, assim, não sei. Metódico é quando uma pessoa, pelo menos pra mim, né? Quando uma pessoa ela é organizada a ponto de criar esses métodos lineares. Ela pega uma coisa que pode ser confusa e ela organiza aquilo de uma forma linear pra ela ou ensinar ou ela aprender alguma coisa. Isso pra Então, mim é ser uma pessoa metódica. mas, por exemplo, pessoa metódica, pra mim, seria, Hum. tipo, que faz do mesmo jeito sem variação. E eu insiro muitas variações ainda, Uhum. né? E eu acho Benefícios. que pra mim, um dos benefícios do TDAH que eu consigo visualizar hoje, que é o que moldou a pessoa que eu sou hoje, de certa forma, né? Que é o interesse, tipo, eu não vou falar que o hiperfoco é uma coisa positiva, porque pode ser destrutivo pra caramba. Porque simplesmente não é regulado, né? E quando não é regulado, você perde muito dinheiro. Você gasta muito dinheiro à toa e Você você já viu, gasta muito tempo também em pesquisas e em aprofundamento de coisas que são completamente inúteis. tipo, microfone? Mas, audiovisual, mas, eu tava vendo, mano, máquina de escrever agora. Tipo, tá sendo a minha última pira. Eu tava nessa parada, eu tava pesquisando máquina de escrever pra comprar, mano. Mas enfim. E eu tô pesquisando, já sei como é que monta uma, já sei como é que restaura, já tô bem informado sobre isso. Em breve, máquina de escrever no meu canal. Mas enfim, essa questão de ficar pulando de interesse, sabe? De uma coisa pra outra, me fez conhecer superficialmente vários assuntos e até gostar de assuntos e até ter trabalhado com coisas diferentes, sabe? Então, eu acredito que eu fui moldado e eu consigo, por exemplo, fazer o canal do YouTube hoje por causa de vários tipos de conhecimento que eu adquiri, Produção de vídeo, gravação, áudio, iluminação. porque eu tive interesse em todos esses assuntos de forma meio esparsa, mas eu fui aprendendo e isso me tornou também um artista melhor, eu acho, sabe? Poderia ter sido mais simples, poderia ter sido um caminho mais direto. Eu não precisaria ter ido para tantos caminhos diferentes, mas eu acho que de certa forma foi algo que foi benéfico para a pessoa que eu sou hoje, assim, para as minhas necessidades. Eu adquiri conhecimento ao longo da minha vida aí por causa disso, sabe? Desses interesses que vêm do nada, assim, eu fico o mês inteiro só pensando numa parada, depois muda, vou para outra coisa. Então eu sei superficialmente sobre vários assuntos, que é basicamente a essência do ser humano atual, né? Tipo, hoje em dia acho que ninguém se aprofunda mais em nada, todo mundo só sabe de coisa superficial, mas é um pouco do que eu sinto pra mim, assim. É que no fim tudo ajuda, né? Tipo, o canal é uma junção, né, É de uma tudo junção. que você aprendeu ali, Exato. desde o presunto vegetariano ali, né? Sim. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.